Este é um resumo do volume 4 da novela 86. Ele abrange o prólogo e todo o capítulo 1, continuando diretamente os eventos vistos no final da série animada. Se você gostar deste conteúdo e quiser a continuação dessa série ou de qualquer outra, peço que faça algumas coisinhas. Primeiro, curta o vídeo e se inscreva no canal. Depois, deixe seu comentário com o que achar pertinente. Por último, se possível, siga nossas redes sociais, que estão na descrição. Tive que criar todas essas contas do zero, já que meu último canal não deu muito certo. Por isso achei melhor começar tudo de novo. Uma última coisa, este vídeo foi feito para ser assistido em formato de podcast. Por isso a simplicidade nas imagens. Não esperem muito, haverá apenas o essencial. Vou tentar colocar todo o texto na legenda, mas não sei se o resultado ficará bom. Recomendo ativar a legenda normal, não a automática, para garantir que você consiga entender alguma palavra ou trecho que pareça confuso. Caso encontre alguma repetição de textos, saiba que foi um pequeno deslize na hora de compilar tudo. Espero que releve, pois deu um baita trabalho fazer isso. Era isso. Aqui é o Narrador Geek, e vamos dar início ao vídeo. 86 volume 4. Vamos começar com prólogo. Ausente em ação. Rita. Esse era o nome pelo qual o menino amigo de infância de Henrietta Penrose sempre a chamava. Annette não se lembrava de quando ele começou a usar esse apelido para ela. Ele sempre a chamou assim, desde que ela conseguia se lembrar, assim como ela não conseguia se lembrar de um tempo antes de ele estar ao seu lado. Eles eram tão próximos. Ele provavelmente teve dificuldades para dizer o nome dela quando estavam aprendendo a falar, e achou o nome Henrietta muito difícil de pronunciar. A própria Annette teve problemas com o nome dele, que era estranho à República, e deu a ele o apelido de Shin, em vez de usar seu nome completo, Shinei. Ele a conhecia desde que eram crianças. Ele era uma criança brilhante que costumava sorrir. Seu irmão mais velho sempre o mimava. Então ele era uma espécie de bebê chorão para sua idade. Olhando para trás, Annette pôde ver que toda a sua família o criou com amor e carinho, o que o transformou em uma criança gentil e despreocupada. Ele morava na casa ao lado, então ele e Annette brincavam todos os dias. Embora muitas vezes tivessem suas brigas, eles sempre faziam as pazes no dia seguinte e voltavam a brincar. Os dois eram amigos íntimos o suficiente para terem uma confiança mútua de que as coisas continuariam assim, mesmo depois que crescessem. Então, naquele dia fatídico, 11 anos atrás, foram privados para sempre dessa amizade. Ou então Annette acreditava. Quando ela saiu do avião de transporte, um oficial militar de AD estava esperando para cumprimentá-la. Annette semicerrou os olhos prateados enquanto olhava para ele. Um uniforme azul escuro, contrastando com o estiloso azul prussiano da República de San Magnolia. O coldre da pesada pistola automática em sua cintura combinava perfeitamente com sua roupa. Ele estava na passarela, banhado pela luz do sol da primavera, como uma robusta sombra azul escura. A Federação enfrentou o ataque da Legião de frente nos últimos 11 anos, e esse oficial permanecia como uma evidência silenciosa dessa história. Ele tinha o físico bem construído de um animal selvagem e usava um olhar frio sob a aba de seu boné do exército. Mas, na verdade, ele tinha mais ou menos a mesma idade de Annette. Um oficial adolescente que recebeu a educação superior que normalmente adquiria antes de se alistar, durante o tempo de serviço, um chamado oficial especial. Embora isso não fosse algo que a República, que considerava seus próprios cidadãos nada melhores do que gado e os lançava no campo de batalha, estivesse em posição de criticar. A Federação não teve escolha a não ser contornar a linha de crueldade para manter suas linhas de frente também. Quando Annette olhou para ele, o oficial virou-se para encará-la com uma saudação prática e perfeita. Major Henrietta Penrose, presumo? Sim, vim buscar você. Seu tom era tão desapaixonado quanto seu olhar. Continha o mínimo absoluto de respeito que alguém tinha que pagar a um oficial graduado de outro país. Sua voz era desprovida de calor, algo que os opressores de San Magnolia não mereciam. Ao contrário da República, uma nação que 11 anos atrás era habitada exclusivamente por cidadãos de Alba, a Federação era uma nação multirracial.
Procurando suas feições, ela pensou que poderia identificar o cabelo preto de um Onyx e os olhos vermelhos sangue de um Pyrope. Ela se viu desviando o olhar dele. Essas características eram estranhamente semelhantes às de seu amigo de infância. Eu vejo, obrigada. Um sargento de meia-idade caminhou até ela em um ritmo acelerado, e ela lhe confiou sua bagagem. Ela então olhou para o oficial com um olhar. Capitão, você ainda não me disse seu nome, disse ela depois de confirmar o posto na insígnia presa à lapela dele. Os aviões de transporte militar eram diferentes dos aviões de passageiros porque eram terrivelmente barulhentos por dentro. Os assentos eram todos feitos de canos, tornando-os terrivelmente duros e desconfortáveis para se sentar. Annette teve que suportar essas condições de viagem por várias horas, e o cansaço fez com que sua voz saísse mais áspera do que ela pretendia. Me desculpe. O oficial não parecia se importar, no entanto. Assentindo simplesmente, ele respondeu à pergunta dela com a mesma compostura indiferente de antes. Com voz fria, ele deu seu nome ao oficial do exército estrangeiro. Shinei Nozen, comandante do esquadrão de ataque Alpha do setor 86 e capitão do esquadrão Spearhead, ao seu dispor, Major Penrose. A República é o inimigo. Vladilena Milizé, Memórias. Capítulo 1. Chamada de plantão. O cheiro da morte permaneceu vagamente na base do quartel-general integrado da Frente Ocidental. A última operação custou-lhes a vida de várias centenas de milhares 4 corpos e mais de 60% de suas forças totais. Suas capacidades de transporte não conseguiam acompanhar o número de cadáveres que precisavam ser enviados de volta. E a base teve que funcionar como necrotério por algum tempo. O ataque alfa do setor 86. Apesar de já ser primavera, o ar estava estranhamente frio quando o Major-General Richard Altner, comandante da 177ª Divisão Blindada e da Força Expedicionária de Socorro da República de San Magnolia, falou o nome. Uma força de ataque móvel independente que pilota Raging Lives, implantada para suprimir os principais locais da Legião. Na verdade, uma força estrangeira composta pelos 86. Então, finalmente chegou a hora de eles darem as boas-vindas à sua rainha, não é? Depois de um longo olhar para o escritório que a rainha, uma oficial estrangeira convidada da antiga República de San Magnolia, ocuparia, ele encontrou os olhos de seu parceiro de conversa por trás do véu de vapor perfumado, flutuando de seu substituto de café. Acha que vai correr bem? No mínimo, não duvido do potencial de combate deles. O chefe de gabinete do Exército Ocidental, Comodoro Willem Ehrenfried, tinha uma expressão calma. Seu rosto branco, característico de alguém de origem nobre, abria um sorriso fino e frio. A maioria dos 86 que tomamos sob nossa proteção eram o que eles chamam de portadores de nome veteranos, que viveram anos no campo de batalha do setor 86, apesar da taxa de sobrevivência de 0,01%. Mesmo em comparação com nossos soldados, que passaram por um treinamento de combate adequado, eles estão em uma categoria à parte. Então, do ponto de vista tático, não colocá-los em uso não é uma opção. Pode ter sido apenas um substituto do café, mas foi devidamente preparado para eles por seus ajudantes e servido com elegância em xícaras de café de porcelana. Apreciando o aroma floral do café, enquanto bebiam, Willem falou novamente. Em relação aos Raging Lives, agora temos uma ideia aproximada de como utilizá-los na prática. Em termos de mobilidade, eles são mais do que páreo para um Grauwolf se movendo na velocidade máxima. E graças aos 86, não precisamos mais que a Legião coma mais nenhum de nossos preciosos operadores. Eu estava falando sobre o estado dos próprios 86, Willem, disse o Major-General Altner, colocando a xícara de café de volta no pires. O som caracteristicamente ressonante de porcelana batendo contra porcelana ecoou pela sala. Eles não conhecem a paz, não têm pátria e estão no campo de batalha sem nada para proteger. Você realmente acha que eles podem agir como a espada da Federação quando causam atrito, simplesmente por estarem no mesmo lugar que nossos lutadores? Os primeiros 5 86 que eles abrigaram sem querer serviram de teste. Mesmo depois de terem uma vida pacífica, eles escolheram não aceitá-la. Eles não podiam aceitá-la. Sua busca incansável por cenários de combate dos quais eles tinham pouca
ou nenhuma esperança de retornar vivos, fez com que as outras forças os temessem. Mesmo acumulando conquistas inigualáveis nas Forças Armadas da Federação, eles eram odiados como os monstros que a República criou. Uma coisa que Willem sabia com certeza era que se alguém forçasse aqueles que foram criados no campo de batalha à paz, eles apenas tropeçariam, hesitariam e eventualmente sufocariam. Bons cães de caça requerem uma disposição cruel. A habilidade de um bom dono é medida por quão bem eles podem direcionar essa crueldade para seus inimigos, Richard. Aquele modo de falar abertamente aristocrático, que parecia negar a própria humanidade dos outros, trouxe um brilho de aço aos olhos do Major-General Altner. Ter aquele olhar fixo nele fez o chefe de gabinete encolher os ombros de uma forma elegante. Claro, se eles não conseguirem se acostumar com a paz, as coisas podem ficar difíceis após o fim da guerra, não apenas para eles, mas também para nós. Afinal, não queremos criminosos em nossas reservas depois que a luta terminar. O Major-General Altner ergueu uma sobrancelha. Me deixou surpreso, Willem. E eu pensei que você diria, nossa solução será uma única bala para cada um deles. Você tem que considerar o custo do combustível para queimar os cadáveres, bem como as taxas de saúde mental para os responsáveis pelo ato, sem mencionar a papelada necessária para encobrir o desaparecimento e o dinheiro secreto para todos os envolvidos. Mesmo assim, acabaria por vir à tona, assim como aconteceu com a República. Após a operação de eliminação do Morfo, eles confirmaram a sobrevivência não apenas do Reino Unido, da Aliança e da República, mas também de vários outros países. Todos esses países já saberiam das atrocidades cometidas pela República. Os 86, também conhecidos como Colorata, eram a minoria na República. Muitos deles tinham irmãos das mesmas raças e etnias nesses países. O tratamento dado pela República aos 86 viria a ser conhecido como o relato mais repugnante de perseguição humana em toda a história registrada. Essa reputação permaneceria como uma mancha no nome da República por muitos anos, assumindo, é claro, que a humanidade tivesse tantos anos restantes. Comparado a todo esse aborrecimento, aclimatá-los a uma vida de paz e conceder-lhes uma educação equivalente à da Academia de Oficiais Especiais é mais eficiente. Ainda podemos ter um esquadrão de rapazes e moças com um futuro brilhante pela frente. Além do mais, o sorriso do chefe de gabinete de repente desapareceu quando ele olhou para o único olho negro devolvendo seu olhar. Com a supressão de Morfo e a libertação da República, o povo pode estar em clima de comemoração. Mas a realidade é que a guerra está piorando. Por causa dessas perdas incríveis, o potencial de guerra da frente ocidental despencou, o que significa que os impostos terão que aumentar. Precisamos fazer uso desses cães de guerra agora, enquanto todos ainda têm suas lanças apontadas para a República. Caso contrário, os 86 podem ser os que mais se encontrarão desenraizados com tudo isso. Era um pesadelo que ela tinha visto inúmeras vezes. À beira de um deserto sem nome, além do campo de batalha desolado e queimado, um punhado de esqueletos sem cabeça e branqueados pelo sol lutava contra uma onda de monstros metálicos. Forçados a marchar, sem suprimentos ou qualquer apoio, os esqueletos caíam repetidamente até serem desgastados pelo número esmagador de inimigos. Uma unidade foi perdida na batalha, e depois outra. E então a unidade final permaneceu uma especializada em combate corpo a corpo, cercada por dinossauria e impiedosamente despedaçada. Sua lâmina quebrada de alta frequência cravou-se no chão como uma lápide em branco. A tragédia não terminaria, e quando a legião arrancou o dossel, a cabine se abriu para revelar uma quantidade impossível de sangue. Eles então puxaram o cadáver mutilado de um processador para fora dele, pendurado como uma boneca de pano. Os mortos não tinham dignidade paga a eles. Foram meramente despedaçados quando suas cabeças foram saqueadas. Lena nunca conheceu seus rostos. Então, quando a silhueta, vestida com um uniforme camuflado do deserto, foi arrastada para fora da cabine, ela nunca viu seu rosto. Até o fim, tudo o que Lena pôde fazer foi assistir. Sua voz nunca os alcançou. Ela não conseguiu disparar um único projétil para apoiá-los. Ela só podia assistir seu destino horrível se desenrolar. Quantas vezes ela acordou no meio da noite chamando por aquele nome? Quantas vezes ela ativou o para-raid, tentando em vão contatá-los, apenas para que cada tentativa falha quebrasse seu coração novamente?
Ela nunca viu isso acontecer, então nunca soube ao certo, mas era a realidade. Eles deveriam ter experimentado um destino mais terrível do que ela jamais poderia ter imaginado. O pensamento disso enviou um arrepio por sua espinha. Mas ela nunca teria que ver aquele sonho novamente. Na base do quartel-general integrado da Frente Ocidental da República Federal de Gilead, Lena levantou-se naquela manhã e certificou-se de que sua roupa estava em ordem. Ela fechou os botões da blusa engomada até o pescoço e vestiu o paletó do uniforme tingido de preto. Ela vestiu sua insígnia de posto e seu cinturão de armas. Até colocou seu boné regulamentar e afastou sua única mecha de cabelo tingido de vermelho para o lado. Ela colocou esses itens um por um, resolutamente, como um cavaleiro se preparando para marchar para a batalha. Ela olhou para os olhos prateados de seu reflexo da mesma cor de seu cabelo no espelho. Seu uniforme foi pintado de preto para lamentar a morte dos subordinados que ela havia perdido, e uma mecha de seu cabelo foi tingida de vermelho em reconhecimento ao sangue derramado. O rosto endurecido da rainha sangrenta, Bloody Rhaena, olhou para ela, encharcado em suas cores. Uma batida na porta quebrou o silêncio da manhã no momento em que ela apertava a gravata. Coronel? Lena sorriu. Ela nunca tinha conhecido seu rosto. Nunca, até agora. Mas ela conhecia sua voz. Nos últimos 2 anos, essa voz a apoiou suavemente. Essa voz serena, de tom suave, com sua enunciação e pronúncia agradáveis ao ouvido. Agora mesmo, o dono da voz estava ao seu lado, para que ela nunca mais tivesse que ver aquele pesadelo. Estou acordada. Entre. Houve uma breve pausa que pareceu quase hesitante, mas no momento seguinte a porta se abriu suavemente e Shin espiou seu rosto. Cabelo de ônix preto e olhos de pirope carmesim. Foi apenas ontem que ela descobriu que a coloração dele era o oposto da de Rei, seu irmão mais velho. Ele estava vestido com um novo uniforme azul aço emitido pela Federação, mas parecia que já havia se acostumado com ele. Sua forma esbelta e rosto branco combinavam com a imagem do garoto silencioso que ela imaginou em sua voz, mas seu físico endurecido era uma evidência do longo tempo que ele passou no campo de batalha. Coronel, um transporte para a base do quartel-general sairá às 8h25. Por favor, prepare-se até lá. Ok. Lena deu uma resposta curta enquanto se virava. Então, olhando para os olhos vermelhos que refletiam sua aparência escura, ela assentiu. Estou pronta. Vamos. A recém-construída base Rustkammer foi construída em Wolfsland, uma região vazia que fazia fronteira com o antigo império e os antigos territórios que antes eram responsáveis pela produção e manufatura. Esta era a base para a nova unidade de Lena, a unidade de ataque alfa do setor 86. Era uma grande base cercada por florestas que desciam das montanhas ligeiramente elevadas a oeste. Um rio a uma curta distância separava a base de uma cidade próxima, situada à sombra dos restos de uma antiga fortificação. Seu quartel acomodava quase 10.000 processadores e pessoal de apoio suficiente para preencher um batalhão completo, bem como cerca de 1.000 funcionários de base e vários hangares para abrigar os Regenlives. Tinha também uma pista para pouso e decolagem de aviões de transporte e um campo de treinamento espalhado no lado oposto, que era bastante grande em comparação com a mata e o rio. Embora se possa dizer que a base foi montada próxima a uma cidade para facilitar o transporte, também foi feita para ajudar na reabilitação dos 86 na sociedade. Eles viveram no campo de batalha desde muito jovens, então isso foi necessário para familiarizá-los com um ambiente pacífico. Os 86, que haviam sido abrigados 6 meses atrás, ainda estavam em treinamento à Academia de Oficiais Especiais, isto é, e os outros 4 86 senhores, como Raiden, retiraram-se para o quartel, dizendo que precisavam lidar com a papelada, deixando Shin para atuar como seu guia. Enquanto estava na passarela, que refletia incansavelmente o calor do sol, Shin se ofereceu para levar seu malão e sua caixa de transporte para gatos. Deixe-me carregar isso para você. Ah, tudo bem. Eles não são tão pesados. Shin ignorou sua resposta, pegou suas malas e começou a se afastar assim. Lena achou que seria grosseiro aceitá-los de volta depois que ele insistiu tanto em ajudar. Então decidiu ceder a ele só desta vez. Muito obrigado. Não é nada. O tom curto que imediatamente criaria distância com qualquer outra pessoa. Parecia tão nostálgico.
Lena olhou para o perfil dele, uma cabeça mais alta que ela, e não conseguiu conter o sorriso que apareceu em seus lábios. Seus olhos foram atraídos para a cicatriz vermelha pouco visível sob a gola de seu uniforme. A terrível marca percorreu todo o pescoço, estranhamente semelhante a uma cicatriz de decapitação, como se sua cabeça tivesse sido cortada e costurada de volta. Isso foi algum velho ferimento de guerra? Parecia bastante velho. Desde que os conheceu ontem no memorial dos 4 Juggernauts arruinados e dos 576 processadores falecidos, ela não conseguiu falar muito com Shin e os outros. Depois disso, ela foi aceita no quartel-general integrado da Frente Ocidental e, por ser tecnicamente a representante da República, havia vários assuntos sociais que ela precisava atender. Isso a deixou com pouco tempo para reatar velhas amizades. Ela só conseguiu falar com Shin no carro a caminho da base, então a única coisa que ela conseguiu ouvir foi o que aconteceu durante a missão de reconhecimento especial 2 anos atrás e como eles fizeram o seu caminho à Federação. Ela não teve a chance de perguntar sobre a cicatriz, mas talvez fosse melhor esperar que ele contasse a ela por conta própria. O que quer que tenha deixado uma cicatriz tão horrível em seu corpo, provavelmente deixou uma cicatriz correspondente em seu coração. Não era um assunto que ela pudesse abordar com tanta facilidade. Talvez percebendo seu olhar fixo nele, Shin se dirigiu a ela. O que é? Nada. O tom curto, que imediatamente criaria distância com qualquer outra pessoa, parecia tão nostálgico. Lena olhou para o perfil dele, que era uma cabeça mais alta que a dela, e não conseguiu conter o sorriso que surgiu em seus lábios. Seus olhos foram atraídos pela cicatriz vermelha, pouco visível sob a gola de seu uniforme. A terrível marca percorria todo o pescoço, estranhamente semelhante a uma cicatriz de decapitação, como se sua cabeça tivesse sido cortada e costurada de volta. Isso teria sido algum velho ferimento de guerra? Parecia bastante antigo. Desde que o conheceu ontem no memorial dos 4 Juggernauts arruinados e dos 576 processadores falecidos, ela não teve muito tempo para conversar com Shin e os outros. Depois disso, ela foi aceita no quartel-general integrado da Frente Ocidental e, por ser tecnicamente a representante da República, teve de lidar com vários assuntos sociais que a mantiveram ocupada. Isso a deixou com pouco tempo para reatar velhas amizades. Ela só conseguiu falar com Shin no carro a caminho da base, e a única coisa que ele contou foi o que aconteceu durante a missão de reconhecimento especial 2 anos atrás, e como eles chegaram à Federação. Ela não teve a chance de perguntar sobre a cicatriz, mas talvez fosse melhor esperar que ele contasse a ela por conta própria. O que quer que tenha deixado uma cicatriz tão horrível em seu corpo, provavelmente deixou uma cicatriz correspondente em seu coração. Não era algo que ela poderia abordar com tanta facilidade. Talvez percebendo seu olhar fixo, Shin se dirigiu a ela. O que foi? Nada. O fato de apenas olhar para ele a deixar feliz era muito embaraçoso para ser dito em voz alta. Shin lançou um olhar desconfiado para Lena, enquanto ela olhava para o chão, com as bochechas vermelhas. Após um tempo, ele continuou a conversa. A propósito, vejo que você foi promovida. Parabéns. Ah, sim, respondeu Lena timidamente, tocando inconscientemente a insígnia na lapela do colarinho. Era difícil conseguir uma promoção para um cargo de oficial de campo, e ser promovida a um posto de comandante, como coronel, era ainda mais difícil. Embora fosse verdade que as promoções durante a guerra tendiam a acontecer absurdamente rápido, um soldado alcançando o posto de coronel na adolescência era algo inédito. É tudo pelo bem da forma, na verdade. Estou sendo despachada para um país estrangeiro, então não seria bom para as aparências se eu não estivesse pelo menos neste posto. Por outro lado, apenas um oficial de baixa patente se ofereceu para se tornar um oficial comandante da unidade de socorro despachada para a República. Já se passaram 6 meses desde o colapso de Granmoor, e a República ainda tinha muitos que esperavam que alguém lutasse em seu lugar para salvá-los, mas que não tinham intenção de lutar por si mesmos. O plano era que as forças de socorro da Federação se retirassem depois de retomar os setores administrativos do norte e que as forças da República, que estavam sendo treinadas, assumissem a defesa às suas próprias custas. Mas, considerando o andamento das coisas,
Lena achava difícil ter esperança. Mas isso também se aplica a você, Capitão Knowsen. Você só tem 2 anos de experiência militar com a Federação, mas deve ter conquistado bastante para ser promovido a capitão tão rapidamente. Todos os cargos acima de mim estavam vagos, o que só mostra como a Federação está confusa. Ele deu de ombros um leve sorriso visível. Lena olhou para o rosto dele com alguma surpresa. Ela achou que as expressões dele haviam se suavizado um pouco, apesar do fato de que ela não sabia como ele era antes de hoje. Sob seu tom frio, este jovem dos 86 sempre reprimiu. Algo, ele o forçara para baixo com tanta violência que poderia quebrar a qualquer momento. Era como um cronômetro contando os momentos até sua morte. Seu objetivo era libertar a alma de seu irmão da prisão mecânica. A libertação. De qualquer forma, agora que estava livre disso tudo, talvez pudesse finalmente ficar em paz. Talvez agora ele pudesse olhar para a memória do irmão, que ele foi forçado a matar, apesar de nunca querer lutar com ele em primeiro lugar, com algum carinho. Agora que você é um comandante tático, pensei que teria ajudantes e oficiais trabalhando sob seu comando. Mas você veio sozinho. Ninguém se voluntariou. Mesmo assim, estou programado para me encontrar com alguns processadores que se ofereceram e um oficial técnico, Major Henrietta Penrose. Seu tom baixou um pouco ao mencionar esse nome. O consultor técnico do Para-Raid. Shin assentiu após um momento de silêncio duvidoso. Parecia que ele não entendia por que Lena vacilou antes de dizer o nome de Annette. Lena o lançou um olhar de soslaio. Henrietta, como nome próprio, geralmente não era abreviado como Annette, então ela se referia a ela pelo nome completo. Mas talvez quando Lena a conheceu, Annette se apresentou com essa abreviação incomum porque não queria se lembrar de outra pessoa que já a chamou por um apelido diferente. Um menino, um amigo de infância que ela machucou e abandonou, e não tinha visto desde então. Você realmente não se lembra? Lembrar o quê? Deixa para lá. Lena balançou a cabeça, interrompendo a discussão. Afinal, ela era uma estranha à situação. Se Annette quisesse falar com ele sobre isso, ela o faria. Eles caíram em um breve silêncio que logo foi quebrado pelo súbito miado vindo do gato na caixa de transporte de Lena. Shin olhou para baixo, piscando surpreso. Um gato? Ele é aquele que você criou no quartel do esquadrão Spearhead. Não havia traço de emoção em suas feições, mas isso era típico dele. O gato, por outro lado, parecia reconhecer a voz de sua pessoa favorita e miava excitado. Como você o nomeou? Termópilas. Ou TP, para abreviar. Shin ficou em silêncio por um momento. Era, aliás, o nome de um campo de batalha, onde um pequeno exército enfrentou um muito maior, em uma batalha de probabilidades esmagadoras, terminando com os soldados do exército menor tendo uma morte honrosa. Nota: isso mesmo, Termópilas é um lugar na Grécia, onde ocorreu a Batalha dos 300 espartanos contra pelo menos 250 mil guerreiros do exército persa. Leônidas, certo? Isso mesmo. Você é surpreendentemente péssima em escolher nomes. Você é quem fala, capitão. Esse carinha viu você sair, então ele não pode ser Leônidas. Ele não sofreu uma derrota honrosa em batalha, sofreu? Eu suponho, mas Termópilas é apenas... Bem, como você o chamava antes da missão de reconhecimento especial? Então, os processadores do esquadrão Spearhead não tinham um nome definido para o gato, já que ele não era um de seus companheiros de armas, e Shin tendia a chamá-lo pelo nome do autor de tudo o que estava lendo na época. Eu acho que foi Ogai? Não me diga que você estava lendo Takasebune na época. Isso é ainda pior. Lena gemeu a exasperação. Tinha um assunto diferente, mas o resumo grosseiro era que era a história de um jovem que matou seu irmão mais novo. Dado que Shin partiu para a missão de reconhecimento especial para enfrentar Rei seu irmão, que havia se transformado em dinossauria, sabendo que eles provavelmente se matariam, ou que um viraria o jogo contra o outro, e o mataria, ler essa história em particular foi além do mau gosto e entrou no reino do masoquismo direto. Acontece que eu só dei esse nome. Não havia nenhum significado mais profundo para... Shin parou. Estavam em frente ao maior hangar da base, que dava para o primeiro quartel, onde ficavam as salas de aula e o escritório de Lena. O Feldres, que viria para casa, ainda estava no transporte.
e as persianas estavam abertas, revelando que o local estava vazio. O teto era alto e montado com vários guindastes de pórtico, e a parte que seria considerada o segundo andar do hangar foi montada com passarelas. Coronel, o que é? Eu entendo que você está prestes a ficar com muita raiva, mas, por favor, direcione sua raiva apenas para mim. Pardon? Nota, foi dito em francês originalmente. De repente, uma voz grossa gritou como o fogo de uma torre de tanque. Apontar! Lena se preparou ao se virar para ver. Fogo! Não as armas apontadas para ela, mas uma grande quantidade de água caindo em direção à sua cabeça. Uá! E claro, respingos. Atingida por uma quantidade tão grande de água que parecia que alguém havia derrubado uma banheira cheia sobre sua cabeça, Lena ficou encharcada em um piscar de olhos. Olhando ao redor, ela viu um grupo de meninos e meninas de uniforme e roupas de trabalho, cada um segurando um balde vazio. Evidentemente, eles haviam retido a água com a qual ela foi espirrada. Isso foi o máximo que Lena conseguiu reunir no momento, e Shin, que havia saído correndo do hangar no momento em que ouviu apontar, voltou para o lado dela. Aparentemente foi por isso que ele insistiu em levar sua bagagem. Talvez tenha havido algum tipo de deslize, ou talvez ele realmente se sentisse culpado, porque sua expressão estava bastante estranha e desconfortável. O gato, aliás, não percebeu a situação de sua dona, ainda miando na tentativa de chamar a atenção de Shin. Bem, é só água, então não se preocupe. Certo, Sargento Bernholt? Senhor, pegamos no abastecimento de água próximo. Um soldado no auge da vida caminhou até a frente da passarela com o peito estufado, não por orgulho, mas por disciplina militar, e atendeu. Também houve 2 idiotas que trouxeram baldes de tinta, mas eu mandei jogar tinta neles como punição. Oh, isso explicava os 2 soldados pintados de vermelho e branco parados no canto. Depois de lhes lançar um olhar de soslaio, Shin falou. Sua voz não era tão áspera quanto a do sargento, mas seu tom de comando viajava com uma facilidade surpreendente. Você vai entupir o ralo, então vá se lavar no abastecimento de água do lado de fora antes de entrar no chuveiro. E certifique-se de cuidar da bagunça que fez no chão. Sim, senhor. As respostas estrondosas e desesperadas foram reconhecidas por um aceno desapaixonado de Shin. Lena ainda estava em choque. Receber novos oficiais desta forma é algum tipo de tradição da Federação? Não é. A Federação foi formada há apenas 10 anos, por isso não teve tempo suficiente para desenvolver esse tipo de tradi. Capitão Knowsen, poupe-a das trivialidades inúteis. Há assuntos mais importantes em mãos. Uma jovem policial se aproximou deles, com um pacote de toalhas de banho na mão. Lena se virou para encará-la com um sobressalto. Era a comandante do ataque alfa do setor 86, Coronel Grete Wenzel. Simplificando, sua oficial comandante. Sim, Coronel Wenzel? Minhas desculpas. Oh, você pode acabar com a formalidade, minha querida. Posso ser sua superior na hierarquia, mas somos do mesmo nível. Colocando uma toalha na cabeça de Lena, ela usou outra para secar o uniforme molhado de Lena. As toalhas provavelmente foram lavadas na hora, pois eram quentes e cheiravam como se tivessem sido secas ao sol. Há uma muda de roupa no seu quarto e o banho está pronto para você. Pelo menos o capitão Knowsen teve a decência de fazer com que trouxessem toalhas para você. Desculpe, mas essa falta de consideração prova que você ainda é um menino, capitão Knowsen, e isso é fofo à sua maneira. Mas de agora em diante, se você não começar a agir como um acompanhante adequado, ela pode começar a não gostar de você. Coronel. Falei demais. Mas eu diria que é sua culpa ter uma conversa pessoal tão suculenta em um Feldress que arquiva todas as comunicações em seu gravador de missão. Shin rosnou em aborrecimento. Grete riu e saiu, levando as toalhas molhadas com ela. O sargento na passarela correu apressado. Nós cuidaremos disso, coronel. Nossa, sargento Bernholt, o que você está planejando fazer com uma toalha que uma jovem acabou de usar? Nem brinque assim, especialmente não na frente do capitão. Inferno, ela tem quase a mesma idade que meus filhos. Ela provavelmente nem tem cabelo lá embaixo ainda. Cabelo.
Você disse? Ah, nada, não é nada. Apenas finja que não ouviu nada. Essa troca animada, que ninguém imaginaria que um oficial de campo estava tendo com um suboficial subordinado, foi diminuindo lentamente. Observando-os partir, Shin falou em um tom cansado. Por enquanto, você deve trocar de uniforme. Vou mostrar-lhe os seus aposentos. Os aposentos privados de Lena, localizados no último andar do primeiro quartel, consistiam em 2 cômodos, seu escritório, sala de recepção voltado para o corredor e a câmara interna servindo de quarto. Pode ter sido uma base militar, mas estava em uma zona segura a mais de 100 quilômetros das linhas de frente. Era uma sala espaçosa que priorizava o conforto da criatura em detrimento da defesa adequada para um oficial comandante e a delicada mobília branca perolada, talvez escolhida tendo em mente a jovem ocupante, era adorável. Shin colocou sua bolsa e a caixa de transporte do gato no chão e saiu da sala. O gato preto prontamente começou sua cautelosa primeira exploração deste novo lugar. As 4 paredes eram revestidas com vidros coloridos e a grande janela do escritório dava para uma visão desobstruída da cidade do outro lado do rio. Havia uma escola recém-construída em um canto da cidade. Era uma instalação especial destinada aos 86 que foram levados para os campos de internamento antes de terem a chance de obter o ensino fundamental. Normalmente, uma unidade do tamanho de um esquadrão tinha apenas um esquadrão de saúde mental designado para ela, mas esta unidade recebia 2. Mesmo que prover esse cuidado fosse responsabilidade da República. Balançando a cabeça, Lena foi até o banheiro anexo ao quarto. O vapor grudava nos azulejos coloridos das paredes e, aparentemente, alguma essência floral havia sido aplicada na água, pois uma fragrância pura e agradável enchia o ambiente. Ela lavou a maquiagem leve e abriu a elegante torneira, deixando a água quente lavá-la. Pensando bem, ela ainda não havia conseguido uma explicação de por que isso havia acontecido com ela. Ela abriu a porta do banheiro e colocou o dispositivo RAID em cima da toalha, ativando-o para RAID. O alvo era, claro, Shin, que esperava no corredor do lado de fora de seus aposentos particulares. Capitão! A ligação foi encerrada sem palavras. Ela reconectou a ressonância e perguntou assim que a ligação foi conectada. Por que você desligou? Sua resposta veio em um tom desconcertado. Se é alguma coisa, porque de todos os momentos, justo agora você ressoou. Estávamos no meio de uma conversa. Podemos terminar depois. Pelo menos espere até depois do banho, por favor. Lena se recusou a recuar. Por que não podemos fazer isso enquanto estou no banho? Como assim, por quê? Houve uma pausa exasperada entre eles, que Lena quebrou pressionando-o persistentemente. Você estava bem com isso antes. Quando você me contou sobre a ovelha negra e os pastores, 2 anos atrás no quartel do esquadrão Spearhead, você estava conectado enquanto estava no chuveiro. Sim, mas você não parece bem com isso, então não precisa se forçar. Isso. Bem, sim, ela estava bastante envergonhada com isso. Apenas o sentido da audição estava sendo ressonado, mas dava a impressão de que estavam cara a cara. Lena percebeu que isso significava que seu constrangimento com a situação estava sendo transmitido diretamente a Shin, o que o deixou inquieto. E ainda por cima, os sons da água corrente e sua respiração, vazando do calor e do vapor, bem como o som da água pingando de seus longos cabelos acetinados, também eram transmitidos. Mas desta vez não podemos A ressonância sensorial terminou novamente, e desta vez parecia que ele havia removido seu dispositivo RAID, já que ela não conseguia se reconectar. Dirigindo-se ao último andar para entregar a papelada ao escritório de Goethe, Hayden parou na frente de Shin, que estava sentado impotente no tapete do corredor, estampado com flores brancas sobre um fundo azul. Ele estava ali, provavelmente esperando que Lena se trocasse após a pequena boas-vindas que ela recebera. Mas por alguma razão ele estava de joelhos. O que aconteceu com você? Shin respondeu com um gemido que desmentia sua resposta. No final, ele não respondeu até que ela saiu do banheiro, vestiu uma blusa e uma saia, foi até o escritório e bateu na porta do corredor para chamá-lo. Isso provavelmente nem é preciso dizer,
Mas você está vestindo roupas agora, não está? Claro que sim. Tudo bem, então. Era difícil ouvi-lo através da porta de carvalho, que era grossa para evitar escutas. Lena voltou ao banheiro para secar o cabelo e arrumar a maquiagem. Então continuaram a conversa pelo para-ride. Sobre o que aconteceu antes. Ambos se sentiram um pouco estranhos e demoraram um pouco para reiniciar a conversa. Largando o secador de cabelo, Lena ouviu enquanto pegava a escova. A maioria do pessoal de combate do ataque Alpha era 86 que se voluntariaram, mas não todos. Os outros são soldados da Federação que estão cumprindo ordens, e alguns deles tinham conhecidos na República. Esse adendo fez Lena recuperar o fôlego. Cerca de 10.086 foram protegidos pela Federação o suficiente para formar um grande esquadrão. Mas esse número era muito pequeno comparado aos milhões de Colorata que viveram na República antes. Esses 10.000 foram os únicos que sobreviveram às atrocidades. Todos os outros morreram, seja nos campos de concentração, durante a construção do Grand Mur ou no campo de batalha do Setor 86. A República os reduziu a gado humano, sem túmulos para seus restos mortais, e os abateu. Antes da eclosão da guerra com a Legião, o povo da República havia se misturado com os países vizinhos. Claro, alguns deles tinham parentes e amigos do outro lado da fronteira. Então, uma vez que essas pessoas souberam das maneiras pelas quais seus entes queridos foram massacrados, as ordens são absolutas para um soldado, mas isso não significa que seus escrúpulos em ter um oficial da República como seu superior vão desaparecer. Quando você foi nomeada para o seu posto, nós, o sargento Bernhold, a coronel Wenzel e eu recebemos reclamações e objeções à decisão. Ela se lembrou dos soldados da Federação na passarela, todos de diferentes idades e raças. Seus olhos de cores variadas, todos olhando para ela com a mesma frieza. Esse tipo de dissidência não desaparece apenas mantendo um controle rígido sobre as coisas. Na verdade, tentar reprimi-la só traria tudo à tona mais tarde. Então eu permiti que eles exigissem retribuição, apenas uma vez após sua chegada. Fui eu quem decidiu os detalhes, quem trouxe a coronel Wenzel e fez com que ela aprovasse. Por isso disse antes, se você for ficar brava, direcione sua raiva para mim. Lena balançou a cabeça. Essa retribuição não passou de baldes de água. Provavelmente havia ideias mais extremas sobre o que fazer, e Shin provavelmente as havia rejeitado. Ele parecia confiar muito na supervisão de seus auxiliares, e ao fazer isso, poupou Lena de uma retribuição mais severa e desenfreada, apesar de Shin ser um dos 86 que tinha todo o direito de se vingar dos cidadãos da República. Este é um castigo bem merecido para mim. Eu não posso ficar brava. Isso não é verdade. Shin cortou claramente a autodepreciação de Lena, com uma pitada de aborrecimento na voz, um desconforto que veio um momento antes da indignação. Os únicos autorizados a exigir vingança contra a República somos nós, os 86. Mesmo que não sejam parentes, os cidadãos da Federação não fazem parte disso e não têm o direito de se vingar. Independentemente do que possam pensar, o que fizeram foi um absurdo flagrante sob o pretexto de justiça e sanção. Capitão, no final, a Federação é apenas um país de humanos. Eles podem defender a justiça como sua política nacional, mas isso não os torna mais justos ou ideais. Seu tom seco e desolado estava cheio de algo como indignação, como tristeza, como uma resignação que ia além dessas duas emoções. E eu acredito que já disse isso antes, mas a situação no setor 86 não foi algo que você causou ou teve o poder de mudar por conta própria. Não é sua responsabilidade, coronel, e não é algo pelo qual você deva ser culpada sozinha. E é por isso que Shin continuou claramente, enquanto Lena permanecia em silêncio. A retribuição anterior foi violência injustificada contra você. Este tratamento foi desnecessário e você o aceitou de bom grado. Portanto, não há necessidade de você se sentir menor do que uma pessoa por isso. Se alguém a tratar com desrespeito daqui para frente, puna-o de acordo com os regulamentos militares da Federação. Você tem autoridade e responsabilidade para fazê-lo. Responsabilidade. Essa escolha de palavras era tão própria dele. Se ele tivesse dito apenas autoridade, Lena teria hesitado em empregá-la, mesmo depois de ouvir essa explicação.
Mas se fosse sua responsabilidade, ela teria que agir. Não havia intenção de mudar os sentimentos de Lena ali. Era apenas para protegê-la de uma retribuição impensada e, ao mesmo tempo, evitar que ela fosse enredada por sua própria consciência culpada. Ele pode ter o rosto de um ceifador de coração frio e uma atitude direta e indiferente. Mas Shin era tão maravilhoso, terrivelmente gentil, tanto que doía. Obrigado. A roupa nova sobre a cama era de um azul profundo, típico do Exército da República. Era claro que não havia uniformes pretos disponíveis. Ao vestir o uniforme que trazia a insígnia de coronel e ajustar a braçadeira, Lena se virou diante do espelho de corpo inteiro para conferir como estava antes de sair e se dirigir à porta que dava para o corredor. Obrigado por esperar, capitão. Parece que ele não estava exatamente sentado, com os polegares girando enquanto fechava o dispositivo eletrônico que estava lendo. Ele virou-se surpreso ao inspecionar sua nova aparência. Era a primeira vez que Shin a via usando aquele uniforme. No encontro de ontem, e mesmo hoje, ela estava com um uniforme preto. Lena percebeu de repente o motivo de sua ansiedade quanto à aparência mais cedo. Ela tinha certeza de que estava bem, mas não podia evitar o nervosismo. Sentia seu rosto esquentando enquanto Shin a observava com um olhar curioso. Coronel? Não é nada. Ela respondeu rapidamente, embora sua voz baixa denunciasse que não era nada trivial. Esse novo nível de consciência sobre sua aparência a fez notar detalhes sutis que antes ignorara. Afinal, ela acabara de ter um reencontro inesperado com Shin depois de tanto tempo de comunicação à distância via para-ride. Sua voz estava tão próxima agora, e devido à diferença de altura, ela podia sentir o calor do corpo dele, mesmo sem olhar para ele. Isso a deixou desconcertada, o calor do corpo de Shin a deixando tonta de uma forma estranha. Colocando as mãos no peito para se acalmar, ela respirou fundo, tentando abafar o rubor nas bochechas antes de falar, tentando parecer tranquila. Você ia me mostrar a base, certo? Vamos. A voz dela ainda soou um pouco tremida. Lena desviou os olhos do sorriso de Shin e começou a caminhar, seus saltos estalando contra o piso de madeira. Ela sentia a presença dele logo atrás, seguindo-a silenciosamente. O modo como ele se movia sem fazer ruído também a deixava estranhamente excitada. O que aqueles dois estão fazendo? Os oficiais de patente inferior estavam amontoados em 2 quartos compartilhados, com camas, escrivaninhas e armários, além de um banheiro compartilhado. Frederica, sentada na cama com as bochechas inchadas, balançava as pernas enquanto seus olhos vermelhos sangue olhavam fixamente para o nada. Uma coisa foi quando encontraram Grete e os oficiais do Estado-Maior, mas agora estão vagando pelas salas de briefing e reunião. Eles parecem um casal de noivos. Como podem usar seus cargos para isso? Frederica. A voz de Theo soou desanimada ao apoiar o cotovelo na porta entreaberta. O que você está fazendo? Escutando de novo. Os olhos vermelhos de Frederica brilharam em resposta, revelando seu poder de perscrutar. Não estou bisbilhotando, seu imbecil. Só estou prestando atenção caso aquela mulher tente algo estranho enquanto puxa ele pelo nariz. Calma, ele está apenas mostrando a ela. O coronel chegou hoje na base e Shin é seu subordinado direto. Não tem nada de estranho nisso. Isso pode ser verdade, mas... Além disso, você estava lá quando Shin se envergonhou. Então sabe como é. Os Feldres da Federação possuíam gravadores de missão que registravam todas as alterações nos sensores e câmeras, além das conversas. E claro, o diálogo entre Shin e Lena foi registrado, incluindo o primeiro contato com um sobrevivente da República, algo que causou grande desconforto em Shin quando os comandantes da fronteira ocidental assistiram à gravação. É isso. E ver ele diante dos outros só torna as coisas mais difíceis. Não passamos muito tempo lutando por ele. Frederica parou de repente, com um sorriso malicioso tomando seu rosto ao perceber algo. Theo, acho que estou com fome. Theo sorriu amplamente. Claro, está bom hoje, então vamos pegar algo no PX e sair. O PI será a loja dentro da base. Frederica entrou em pânico. Não quis dizer isso. Deixe-me adivinhar. Shin e o coronel estão indo para o refeitório agora.
E você está planejando atrapalhar. Óbvio. Ele ouviu Kurena gritar, "Ah!" e correr para a janela, provavelmente já avistando-os. Hup! Mas antes que Kurena pudesse correr, Anju a abordou e a derrubou. "Oi, o que foi, Anju? Me deixa ir." "Esse é o limite, mocinha. Você sabe que é falta de educação se intrometer, Kurena?" "Ai, ai, 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 minhas juntas. Você vai quebrar alguma coisa, Anju. Au, 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 au." Depois dessa cena, Theo voltou para a sala, querendo sorrir, mas Frederica deu um passo para trás, assustada ao vê-lo. "Vamos, comer, fora, com Kurena, Anju e Hayden." Ok. O refeitório da base da federação servia a mesma comida para todos, independentemente da classificação, mas permitia que cada pessoa controlasse o tamanho de suas porções por meio de um sistema de buffet. Após encher desajeitadamente sua bandeja com pratos, enquanto Shin e o pessoal encarregado de arrumar as mesas tentavam ser excessivamente prestativos, Lena conseguiu encontrar uma mesa vazia. Essa base era ocupada principalmente por processadores em treinamento para oficiais especiais, e Lena estava no refeitório dos primeiros oficiais, que era, por acaso, o maior. O pessoal da cozinha, formado por uma mistura de fornecedores e militares, trabalhava em uma panela fumegante grande o suficiente para Lena caber confortavelmente dentro. Devido às diferentes culturas culinárias da Federação e da República, a bandeja de Lena estava repleta de uma curiosa combinação de alimentos. O pão preto espesso e único da Federação, uma sopa cremosa com o aroma apetitoso de cogumelos, uma salada de legumes cozidos, um ensopado de pimentão típico das regiões do sul da Federação, café e uma torta de maçã. No centro da bandeja havia um bife servido com molho de groselha, exalando um aroma delicioso. Lena cortou um pedaço com entusiasmo e levou à boca, arregalando os olhos prateados em surpresa. "É delicioso." Shin sorriu alegremente diante da reação encantadora de Lena. "Fico feliz que tenha gostado. Faz tanto tempo que não como carne de verdade." "Isso é veado." Deixando de lado qualquer formalidade, Lena começou a comer com vontade. "É sim," Hayden comentou que toda a comida dentro dos muros da República era sintética. "Então achei que você gostaria de experimentar algo diferente. Valeu a pena reunir os membros para ir caçar na floresta ali atrás." "Você fez isso só para mim?" "Não, todos estavam livres naquele dia." Enquanto falava, Shin devorava sua comida com uma rapidez impressionante. Ele ainda era um jovem com um apetite saudável, afinal. Era uma visão agradável vê-lo limpar a bandeja que tinha quase o dobro de comida da de Lena com tanta eficiência. "Ele é um menino", pensou Lena, tentando conter um sorriso. "Os combatentes precisam de algo para fazer quando não estão em combate." No setor 86, saíamos para caçar e pescar juntos nos dias mais tranquilos. Lena achou que parecia divertido, mas rapidamente afastou esse pensamento. Shin percebeu o conflito em sua expressão e sorriu amargamente. "Você não precisa fazer essa cara. Até o setor 86 tinha seu próprio tipo de diversão." A legião estava avançando, e a República havia cortado sua rota de retirada. No fim de 5 anos de perseguição, ridículo e recrutamento forçado, eles sabiam que morreriam. Era esse o tipo de campo de batalha desesperador, e ainda assim, não faríamos algo tão patético como nos entregar ao desespero só porque nossas mortes eram certas. Também não ficaríamos de braços cruzados, contando os dias até o fim. Se tivéssemos que morrer, viveríamos cada dia sem arrependimento, sempre sorrindo diante da morte. Essa foi a nossa forma de resistir. Ele tinha razão. 2 anos atrás, Lena ouvia o esquadrão Spearhead todas as noites, e eles sempre pareciam se divertir muito. Algo nos sons distantes das conversas, brincadeiras e discussões sem importância era cativante. Eles buscavam avidamente esses momentos preciosos entre uma batalha e outra. Mesmo sem ninguém para elogiá-los ou algo concreto para proteger, tentavam viver ao máximo, mesmo que o fim fosse uma morte sem sentido. "Eu gostaria de tentar pescar algum dia." A expressão de Shin ficou ligeiramente travessa. "Então você deveria começar pegando insetos como isca." Insetos. Como a maioria das garotas de sua idade, Lena odiava insetos, especialmente o modo como se contorciam.
Pegá-los e desenterrá-los é um pouco... Não é tão difícil. É só virar qualquer pedra à beira do rio e você encontrará mais do que gostaria. Farei o meu melhor. Naquele momento, a expressão trágica de Lena era cômica demais. Shin riu alto pela primeira vez, algo que Lena nunca havia testemunhado. Ela franziu a testa, percebendo que estava sendo provocada. Você é mais provocador do que eu imaginava, capitão. Desculpe, sua expressão estava tão séria que não resisti, disse Shin, ainda rindo. Se você não gosta de insetos, talvez devesse tentar caçar. Você sabe manejar um rifle? Bem, sim, um fuzil de assalto. Uma memória repentina veio à mente de Lena, e ela deixou os talheres de lado. Durante a retomada do primeiro setor, os policiais militares encarregados dos abrigos saíram para caçar e servir carne aos cidadãos da República. Eles achavam que as pessoas poderiam estar cansadas da comida sintetizada. Além de atuarem como força policial, os militares também administravam abrigos para refugiados e prisioneiros de guerra. Como a guerra com a Legião não gerava refugiados ou prisioneiros, eles ficaram entusiasmados com essa oportunidade. Alguns cidadãos mais velhos ficaram felizes, mas as crianças jogaram a carne fora sem provar. Disseram que cheirava a sangue. A guerra com a Legião havia começado há 11 anos, o mesmo tempo que a República se refugiara nos 85 setores. As crianças nascidas nesse período nunca haviam comido alimentos naturais, muito menos carne. Dizia-se que o paladar se desenvolvia à infância, moldado pelos sabores expostos naquela época. Essas crianças provavelmente nunca apreciariam comida que não fosse fabricada artificialmente. Shin, percebendo a preocupação de Lena, falou: Isso é o mesmo quando eles nunca viram nenhuma outra raça além da alba. Eles podem não ser capazes de reconhecer alguém que não seja um alba como um ser humano. Certo? Lena assentiu. A primeira operação desta unidade será a retomada dos setores administrativos do norte da República. Sinceramente, estou um pouco preocupada em mandá-lo para lutar na República do jeito que as coisas estão agora. O ostracismo e a aversão dos cidadãos da República provavelmente se tornariam evidentes para os 86, seja por palavras ou outros meios. Não é tão diferente de quando lutamos no setor 86. Mas ainda assim, a República realmente não tinha nada além de comida sintetizada. Mesmo que manter um fluxo constante de gado fosse muito difícil, devia haver coelhos ou pombos. Não tínhamos tecnologia para capturar animais, e quase ninguém sabia como abatê-los adequadamente. Provavelmente não havia consciência de que poderíamos pegá-los e comê-los. Em comparação com a comida sintética insípida que forneciam aos 86, a comida dentro da República ainda era digna de ser chamada de alimento. Não havia grande demanda por algo melhor do que isso. Bem, eu não sei cozinhar, então não sou muito de falar. A família Milizé já fora uma casa nobre, afinal, e Lena era sua única herdeira. A ideia de sujar as mãos significava que ela não apenas nunca cozinhava, mas também nunca tinha que fazer tarefas domésticas. Shin calmamente tomou um gole do substituto de café de sua caneca. Também não sou bom em cozinhar. Lena se pegou olhando para ele. Ele parecia ter dedos ágeis, como se pudesse fazer praticamente qualquer coisa. Por isso, ela simplesmente assumiu que ele era bom em tudo. Isso é surpreendente. Bem, não é como se eu não soubesse cozinhar, mas pelo que Raiden diz, meu paladar é um pouco... Colocando a caneca de volta na mesa, Shin gesticulou em direção à boca. Chato. A julgar pela ligeira hesitação em seu tom, ele provavelmente não sabia o quão enfadonho era seu paladar. Talvez isso fosse natural, pois, ao contrário da visão e da audição, o paladar não era um sentido com medidas claras para quantificá-lo. Além disso, independentemente de como Raiden descreveu o paladar de Shin, provavelmente não era nada tão simples quanto chato. Não vou negar que não sou muito bom em temperar, mas mesmo que eu deixe cascas de ovo na comida, não é o fim do mundo. Eu acho que ainda é perfeitamente comestível. Aquele jeito desajeitado de pensar deixava claro o quanto ele era inepto, mesmo para alguém como Lena, que nada sabia sobre culinária. No entanto, ovos, como se abrem, aliás? Ela ouvira dizer que as cascas eram muito duras. Alguém precisava de um martelo para abri-las, talvez?
Desta vez foi a vez de Shin ficar em silêncio por vários segundos. Você sabe que a escola tem uma aula de fundamentos da culinária como uma de suas disciplinas eletivas? Sim, aborda técnicas básicas como segurar uma faca de cozinha corretamente. Por enquanto, a única que está fazendo o curso é a Frederica, a mascote do nosso esquadrão. Talvez você devesse fazê-lo também, coronel. Só se você vier comigo. Estou bem. O quê? Por quê? Os oficiais da equipe de inteligência próximos tiveram que conter o riso ao assistir a essa troca absurda. No final, a discussão continuou mesmo depois que terminaram a refeição e Shin pegou uma segunda caneca de substituto de café. Shin recusou-se a ceder, o que só deixou Lena determinada a aprender a cozinhar para provar que poderia fazer algo melhor do que ele. Shin a seguiu com uma expressão desconfiada enquanto ela caminhava em direção ao hangar, com passos estranhamente entusiasmados. O hangar, que havia estado completamente vazio poucas horas antes, agora estava cheio novamente com os Hagen Lives, que deveria abrigar. 2 soldados, encharcados de branco e vermelho, terminavam sua limpeza. Esses eram os Hagen Lives, as novas armas móveis que Shin e seus amigos pilotavam, agora descansando sob o sol da primavera, com suas longas pernas dobradas sob eles. A visão dos Hagen Lives, muito mais refinados e otimizados do que os Juggernauts, fez o coração de Lena tremer. Brancos como ossos polidos, eles tinham uma beleza fria e cruel, mas também a aparência sinistra de cadáveres esqueléticos vagando pelo campo de batalha em busca de cabeças perdidas. Ela se lembrou de ter visto algo semelhante da sala de comando do canhão de interceptação do Grand Moor. Um flash branco cortando a escuridão azul do amanhecer para enfrentar a forma gigante e dracônica do Morpho. Esses Hagen Lives foram desenvolvidos usando um Juggernaut recuperado como base. Ela caminhou até o Undertaker, unidade pessoal de Shin, e passou os dedos pelo metal frio, marcado por inúmeras cicatrizes de batalha. Posso tocá-lo? Vá em frente. Ela deslizou os dedos sobre o emblema e a marca pessoal de Shin, um esqueleto sem cabeça carregando uma pá. Enquanto observava, Shin falou com um sorriso irônico. Você já viu os dados do Juggernaut antes, certo? Não há nada em comum aqui. Talvez, mas é o primeiro modelo que veio para ajudar a República. Por alguma razão, ela hesitou em contar a Shin os detalhes de como outro processador a salvou. Em vez disso, parou vagamente. Ela então se lembrou de algo e, após se desculpar por um momento, caminhou até o chefe da equipe de manutenção. Trocaram algumas palavras, ela recebeu algo e voltou com o embrulho na mão. Um conhecido que ela havia encontrado ontem na base do quartel-general integrado a deixou com aquele pacote, junto com uma mensagem. Era um item perigoso, o que significava que ela não poderia carregá-lo em sua bagagem. Então mandou transportá-lo em um container de munições, junto com outras munições. O que é isso? Bem, eu realmente não sei também. Era uma caixa de plástico que permanecera fechada desde que deixara o armeiro. Ela levantou a tampa e disse após apresentar o conteúdo. Eu acredito que isso pertence a você, capitão. O estojo continha uma pistola automática de 9mm, um tanto grande, com um carregador de dupla alimentação, o tipo de arma que as forças terrestres da Velha República haviam usado no passado. Com as forças terrestres fora do campo de batalha, os processadores do esquadrão de ataque frequentemente as carregavam. Shin olhou para o estojo com desconfiança. No momento seguinte, enrijeceu-se ruidosamente. Capitão? Coronel, onde você encontrou isso? Fora do Grand Moor, quando a Federação veio nos resgatar. Shin ficou em silêncio, seu rosto ficando um pouco pálido. Era difícil dizer, já que sua expressão raramente mudava, mas ela podia sentir alguma inquietação por trás de seu rosto inexpressivo. Lena não sabia o motivo por trás disso, no entanto. Para começar, esta pistola era algo que Shiden, a capitã dos Cavaleiros da Rainha, havia encontrado no mar de flores de licores após a destruição do Morpho e sua ligação com as forças de resgate da Federação. Quando elas se encontraram pela primeira vez, ontem, Shiden tinha a expressão de uma criança que havia pensado em uma brincadeira desagradável para pregar. E ela disse a Lena para entregar a pistola para o capitão do esquadrão de ataque Alpha. Em outras palavras, para Shin. Shiden disse que Shin a deixou cair,
com o sorriso de um crocodilo faminto diante de uma refeição deliciosa. A pistola não parecia ter sido descartada há tanto tempo, então Lena presumiu que pertencia ao processador Hagen Lives, que ela imaginou ser o capitão do esquadrão de ataque alfa. Mas pensar que Shin também estava lá. Isso não deveria ser possível. Afinal, havia apenas um Hagen Life ali. Ela se lembrava disso da conversa deles. Ela se lembrou da voz jovem e contundente falando com ela, além da transmissão estalando com o barulho. Ele nunca deu a ela seu nome, mas ela se lembrava da marca pessoal na armadura danificada. Um esqueleto sem cabeça carregando uma pá. Percebendo que tinha visto a mesma marca pessoal apenas um momento atrás, ela voltou seus olhos para Undertaker novamente. O mesmo esqueleto sem cabeça carregando uma pá não retornou o olhar dela, por causa de sua cabeça faltando, mas estava lá do mesmo jeito. A marca pessoal de um ceifador enterrando os mortos. Um ceifeiro. Não pode ser. Voltando sua atenção para Shin, para o processador que pilotava aquele Hagenleif, ela olhou boquiaberta para ele, o que só resultou em Shin desviando o olhar. Shin recusou-se obstinadamente a olhar Lena nos olhos, e isso deixou Lena certa disso. Foi você? Os olhos de Shin dispararam ao redor por um momento como se procurassem uma saída, antes de abaixar os ombros em resignação. Sim, foi. Em contraste com os olhos de Lena se iluminando, Shin desviou o olhar sem jeito. Sinto muito por naquela época. Quero dizer, eu não sabia quem você era, mas eu disse algumas coisas bastante rudes na época. Desculpe. O que eu disse a ele na época, pensando bem? Na verdade, eu não consigo me lembrar de nada. Não, eu estava desesperado na hora. Na verdade, não me lembro bem do que aconteceu. Mas talvez eu tenha dito algo rude. Eu estava, bastante exausto e um pouco fora de si na época, e sinto que disse todo tipo de coisa no calor do momento. Ela tropeçou em seu pedido de desculpas confuso. Pensando nisso, dizer que não se lembrava do que havia acontecido era muito mais rude, mas tendo chegado a essa conclusão somente depois de dizer isso, Lena ficou ainda mais confusa. Shin apenas parecia aliviado, no entanto. Não, você realmente me salvou naquela época. Isso era uma coisa de que ela se lembrava. Naquela época, o processador da Federação Shin era como uma criança perdida e derrotada sem nenhuma ideia de para onde ir a seguir. Ela não sabia que batalhas ele vivera ao longo dos 2 anos, desde a missão de reconhecimento especial e a chegada à Federação. Mas ele se viu em uma investida suicida pelos territórios da Legião para enfrentar o Morfo. A luta deve ter sido terrível para a Federação para que ela o ordenasse a fazer isso. Então, se ela pudesse ajudá-lo, mesmo que um pouco, graças a Deus. Nesse caso, eu fico feliz. Ela lhe entregou o estojo da arma mais uma vez e desta vez Shin aceitou. Ele não podia carregar uma arma que ainda não havia testado. Então Shin voltou para seu quarto para colocar a arma no chão. A propósito, como você sabia que a arma era minha? Alguém a deu a você? Isso mesmo. Ontem, no quartel-general integrado, encontrei a Cíclopes Capitã Ida. Foi quando eu consegui. Cíclopes? A capitã do esquadrão para o qual fui designada após sua missão de reconhecimento especial. Essa troca azedou o humor de Shin por um momento, o que foi, mais uma vez, bastante difícil de perceber, dado o quão pouco sua expressão mudou. Enquanto ele jogava o estojo da arma sobre a mesa com uma grosseria particular, Lena espiou seu quarto pela porta, imaginando se estava tudo bem em fazê-lo. Comparado com o quarto de Lena, 1-para-1 oficial de alta patente ou de Shin, era um quarto bastante simples de um processador. 2 anos atrás, ela teve a impressão de que ele era um leitor ávido. Ou melhor, um leitor indiscriminado, e aparentemente ela estava certa. A única coisa que adornava o quarto frio e arrumado era uma estante pequena e bagunçada cheia de livros. Enquanto ela examinava os títulos na prateleira, que incluíam livros de filosofia, manuais técnicos, romances de bolso e, por algum motivo, livros ilustrados, Lena perguntou: "Por que você não me contou até agora? Sei que os militares da Federação têm cláusulas de confidencialidade, mas você poderia pelo menos ter me contatado." Era compreensível durante a operação de eliminação do Morfo, já que eles não se viam,
Mas Shin definitivamente sabia que Lena se tornaria a oficial comandante do esquadrão de ataque Alpha. Ele considerou a pergunta dela com uma expressão aborrecida. Desculpe, durante a operação de resgate estávamos sempre na linha de frente, e quando o esquadrão de ataque Alpha estava sendo organizado, o sigilo tornou-se muito mais rígido por algum motivo. Não tínhamos permissão para entrar em contato com ninguém de fora. Lena perguntou várias vezes à Força Expedicionária de Socorro sobre o processador do esqueleto sem cabeça e não obteve resposta devido a cláusulas de confidencialidade. Mas agora ela se lembrava do comandante Richard segurando o riso e seu conselheiro, o chefe de gabinete Willem, mostrando um sorriso divertido. Ela pediu o arquivo pessoal do processador, que normalmente teria o nome deles, mas, curiosamente, o procedimento foi continuamente interrompido e ela não o tinha visto até agora. Lena teve a sensação de que todos estavam envolvidos e conspiraram para não deixar os dois entrarem em contato. Além disso, nunca duvidei que você nos alcançaria, coronel. Nunca duvidei que você chegaria ao nosso destino final. Preocupava-me que entrar em contato com você, ouvir vê-la, faria parecer que eu não acreditava que você pudesse fazer isso sozinha. Você lembrou? Claro que sim. Shin disse isso com seu tom plácido de sempre, como se não fosse nada, mas não havia outra palavra no mundo que pudesse deixar Lena mais feliz. Ele se lembrava, ele acreditava nela, e que ela os alcançaria algum dia. Lena mordeu o lábio. Se havia um momento para dizer o que precisava ser dito, era agora, e se ela não aproveitasse a oportunidade, provavelmente nunca mais seria corajosa o suficiente. Shin, ela chamou seu nome com firmeza. Shin se virou para encará-la, fechando a porta de seu quarto. Lena deu uma tosse seca antes de continuar. Podemos nos chamar pelos nossos nomes? Em locais públicos há que manter as aparências, por isso não é aceitável, claro, mas sempre que não estivermos... Principal. O 86 a havia chamado por seu posto antes como um sinal de suas reservas, para significar sua relação como opressor e oprimido. Um era um porco branco sentado em segurança atrás da parede, e os outros estavam orgulhosos 86 lutando fora dela. Uma linha invisível havia sido traçada entre eles, marcando o fato de que eles não eram próximos o suficiente para fingir ser amigos, chamando um ao outro por seus nomes. Mas ela finalmente estava fora do muro, mesmo que não estivesse ao lado deles no campo de batalha. Nos últimos 2 anos, lutei do meu jeito, mesmo que não se compare ao seu. E mesmo que não conseguisse realizar meu sonho, pelo menos nunca fugi. Então, você poderia me tratar como trata os outros. Como Raiden e Theo, e Kurena e Anju. Como seus companheiros de armas. E me chame pelo meu nome. Você poderia, por favor, me chamar de Lena? Shin olhou para Lena com surpresa, aparentemente surpreso como se ele a tivesse chamado por seu posto por hábito e não por má vontade, e de repente sorriu. Eu não me importo, mas apenas com uma condição. Existe uma condição? Sim. Enquanto Lena se preparava, Shin disse: Por favor, pare de fazer essa cara trágica. Suas palavras atingiram Lena como uma faca no coração. Eu não estou fazendo uma cara trágica. Por alguma razão, sua voz saiu desajeitada, como se seu nariz estivesse entupido, como se estivesse à beira das lágrimas. Sim, você está. Para ser honesto, já faz um tempo que isso está me irritando. Mesmo quando ele chamou o rosto dela de irritante, seu tom e olhar estavam cheios de preocupação. Quando eu disse que queria que você se lembrasse de nós, não era para que você se lembrasse de nossas mortes. Eu não disse para você viver apenas para tentar expiar seus pecados. Eu não te deixei com essas palavras como um castigo, para que você usasse uma expressão tão torturante, como se dissesse que ele não a estava acusando de nada. Então pare de usar esse uniforme macabro. Não combina com você, e nem este cabelo. Depois de um momento de hesitação, ele gentilmente pegou uma mecha do cabelo longo e sedoso de Lena. A única listra foi tingida de vermelho, destinada a representar o sangue dos 86. Você não precisa mais fazer isso. Você não tem pecados para expiar. Ninguém está te condenando. Então, por favor, pare de tentar carregar uma cruz que não existe. Lena balançou a cabeça lentamente. Não era uma cruz. Não era culpa. Era uma armadura.
o uniforme tingido de preto, o cabelo tingido de vermelho. Eles eram a armadura de que precisava para lutar sozinha na República, onde todos se esqueciam de como lutar. Mas as palavras escaparam de seus lábios antes que ela percebesse. Não sobrou ninguém. Você e os outros, todos os que assumiu o comando depois que você partiu, todos seguiram em frente e me deixaram para trás. Uma voz calma em sua mente ordenou que parasse, mas os sussurros amargos escaparam mesmo assim. Seu lado é o que os expulsou, o lado que os enviou para a morte. Você não tem o direito de dizer nada, não tem o direito de chorar sua solidão para ele. Ninguém acreditou em mim, ninguém brigaria comigo, ninguém ficou ao meu lado. Mesmo que eu implorasse a eles, não me deixem para trás. Meu tio e minha mãe faleceram e eu fiquei sozinha. Então, se eu não fingisse ser forte, nunca teria aguentado. Se eu não me chamasse de rainha manchada de sangue, se não acreditasse na mentira de que era a rainha sangrenta, eu teria, sim, quebrado e desmoronado há muito tempo. Shin silenciosamente confirmou a vulnerabilidade de Lena. Talvez ele se identificasse com algumas coisas que ela disse. Talvez aquele garoto, da mesma idade que ela, carregasse o nome de ceifador para sobreviver naquele campo de batalha de morte certa. Mas você não precisa mais disso. Você não está mais sozinha. Você tem a mim, Raiden e os outros ao seu lado. O calor do corpo dele, um pouco mais quente que o dela, antes inquietante, agora era reconfortante. Isso deu peso às palavras dele e encheu Lena de esperança. Você não queria lutar junto com a gente? E lá estava o limite dela. Lena se agarrou à pessoa ao seu lado finalmente e chorou como uma criança. Esses dois são mesmo, como é que se diz, um par problemático? Disse Theo, cobrindo a boca de Frederica com uma das mãos enquanto carregava a garota que lutava com a outra. Não achei que precisaríamos cobrir eles sendo perseguidos o dia todo, respondeu Raiden, carregando Kurená, igualmente abafada e irritada. Eles estavam na curva do corredor, onde Lena estava agarrada a Shin, chorando alto. Raiden e Theo estavam escondidos nas sombras atrás da parede, sussurrando o mais baixo possível para que os sentidos aguçados de Shin não captassem sua presença. Anju, sentada no lado oposto do corredor, observava Shin e Lena com um espelho de mão. Ela abriu um sorriso de raposa. Se querem saber, Kurena e Frederica precisam aprender a se conter. Eu sei que não gostam de ver seu irmão mais velho sendo raptado por outra garota, mas pelo menos deixem que eles tenham o dia de hoje. Kurena e Frederica soltaram gemidos abafados em resposta, provavelmente protestando que Shin não era o irmão mais velho delas, mas foram ignoradas. O registro da conversa de Shin e Lena após a destruição do Morfo era algo que Shin não queria que outros ouvissem de forma alguma, mas Theo estava feliz por terem escutado. Ele foi o ceifador que lutou ao lado deles e levou seus companheiros mortos ao destino final. Mas agora ele ouvira algo que todos queriam dizer a Shin, mas nunca puderam. Estou feliz que o coronel não morreu. Concordo. Anju fechou o espelho de mão. Ele vai nos notar a qualquer minuto. Vamos sair daqui. Entendido. Ela tinha reaplicado a maquiagem com cuidado, mas lá estavam eles correndo de novo. Lena falou ainda com a voz embargada. Vou mudar meu cabelo de volta para o jeito que era antes, então. Shin sorriu levemente. Acho que seria o melhor. Meu uniforme também. Sim. No entanto, até receber um uniforme sobressalente, vou continuar usando o preto. Você poderia usar o uniforme da Federação até lá. Isso é um pouco demais. Lena estava prestes a responder, mas mudou de ideia. Afinal, já havia recebido provocações o suficiente dele, então sua réplica foi uma pequena vingança. Isso seria mais do seu gosto? Shin olhou para Lena surpreso. Sem saber como responder, congelou no lugar com a boca aberta. Ao ver o garoto geralmente distante, tão estranhamente perturbado, Lena não pôde deixar de cair na gargalhada. Resumindo, o começo do volume 4 aprofunda os traumas e relações dos personagens enquanto expande o mundo de 86. Se você, assim como eu, ficou com saudade após o final do anime, essa novel é uma continuação que não decepciona. E isso é só o começo. Ainda tem muita coisa para acontecer nos próximos capítulos. Fiquem de olho, porque essa história só fica melhor. Era isso, deixe a sua opinião nos comentários,
E não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Assim eu vou continuar fazendo mais vídeos desse tipo para vocês.